do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Carol e hoje nós vamos para a nossa aula de número 5. Mas antes de começarmos a nossa aula, vamos falar com o Papai do Céu? Agora você vai abaixar a sua cabeça e fechar os seus olhinhos, tá bom? Querido Deus, muito obrigada por mais este dia de vida. Obrigada, Senhor, pela vida de cada criança que está assistindo essa aula. Que o Senhor abençoe o nosso dia de hoje, que o Senhor abençoe a nossa aula e fique conosco, Pai, nos dando sabedoria para que possamos compreender a Sua palavra. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Hoje a tia vai fazer diferente. A tia primeiro vai contar a história e depois, quando acabar, a tia vai cantar o louvor, tá bom? Eu quero agradecer a 3 crianças que me enviaram um vídeo e o áudio dizendo o versículo para memorizar, que são a Daiane, o Pedro e a Sofia. Muito obrigada, tá bom, crianças? Eu espero o áudio de vocês da aula de hoje, tá bom? E você que ainda não me enviou, pode enviar por este número aqui. Peça para o papai e para a mamãe gravar o áudio com vocês dizendo o versículo para memorizar da aula de hoje, tá bom? No final do trimestre, a tia vai entregar um certificado para vocês, que vocês concluíram o trimestre, ok? E a nossa aula de hoje vai falar sobre as pragas no Egito. E o nosso texto básico está em Êxodos, capítulo 7, versículo 11. E o nosso versículo para memorizar é este: Deus é poderoso e deve ser temido. Está em Jó, capítulo 25, versículo 2. Vamos mais uma vez, crianças, para vocês gravarem? Não se esqueçam que vocês precisam enviar um áudio dizendo esse versículo para memorizar aqui para a tia, tá bom? Mais uma vez, vamos lá? 1, 2, 3. Deus é poderoso e deve ser temido. Jó, capítulo 25, versículo 2. O nosso objetivo da aula de hoje, crianças, é saber que todo o poder e o domínio pertencem a Deus. Vocês se lembram da última aula com a tia Ju? Ela falou sobre Moisés e Arão, que eles foram até a presença do faraó, que Deus mandou que eles fossem lá e pedir para faraó libertar o povo de Israel da escravidão. Olha aqui, Moisés e Arão lá na presença de faraó. E o que faraó fez? Ele não deixou o povo ir, ele não libertou o povo da escravidão. Então, para que faraó cresce que o Senhor é poderoso, Arão lançou a sua vara no chão e ela se transformou em uma serpente. Naquele momento, alguns magos que estavam ali fizeram algumas mágicas e transformaram também as suas varas em serpentes. Porém, o nosso Deus é muito mais poderoso e a vara de Arão engoliu as varas do mago. Vocês agora se lembraram, não é? Então, crianças, vamos começar a nossa aula. Hoje vamos falar sobre algo muito interessante que aconteceu no Egito. Foi interessante e muito pavoroso, meu Deus. Eu fiquei muito assustada quando eu li essa história. O rei do Egito não obedeceu à ordem dada por Deus. Mesmo com tudo que Moisés e Arão lhe mostraram, ele continuou com seu coração endurecido. Mas Deus disse a Moisés que não se preocupasse, pois todos no Egito veriam que ele tem todo o poder. Deus estava determinado a enviar sobre o Egito 10 pragas, ou seja, 10 castigos, para que Faraó libertasse o povo de Israel. E assim fez o Senhor. Começou a enviar os castigos sobre o Egito. O primeiro castigo foi que as águas do rio Nilo se transformassem em sangue. Olha, a primeira praga
foram que as águas se transformassem em sangue. E os peixes morreram, e os egípcios não podiam beber daquela água. Em todo o Egito, todos os lugares onde tinha água que tinha em vasilhas, a água do rio, água que tinha nas casas armazenadas, todas as águas se transformaram em sangue. Mas os mágicos do Egito fizeram a mesma coisa. Por isso, o rei continuou teimando e não libertou o seu povo. Não libertou o povo de Israel. Passados 7 dias, o Senhor mandou que Moisés falasse para Arão estender suas mãos sobre as águas do Egito. E imaginem o que aconteceu. Muitas, mas muitas rãs cobriram a terra. A segunda praga foram as rãs. Vieram muitas rãs. Novamente, o faraó não libertou o povo. E por causa disso, Deus disse a Moisés: manda Arão estender a sua vara sobre a terra, e virão muitos piolhos. Eles estarão nos animais e em todas as pessoas. Olha, a praga de número 3 foram os piolhos. Encheu as pessoas de piolho. As pessoas, os animais, todos estavam cheios de piolho, coçando a cabeça, o corpo. Que terrível, né, crianças? Mas não adiantava. O malvado faraó não libertou os israelitas. Por causa disso, o Senhor mandou um grande enxame de moscas que atormentaram a população. Olha, a praga de número 4 foi um enxame de moscas. Uma mosca já incomoda a gente com aquele barulhinho. Imagina um enxame, um monte de mosca em cima das pessoas na cidade, a cidade lotada de moscas. Muito terrível, eu não aguentaria. Mas e agora? Será que o faraó mudou de ideia? Nada, não mudou. As coisas estavam piorando, mas faraó não estava nem aí. Deus então mandou uma terrível peste sobre os animais, e todos os animais do Egito ficaram doentes e morreram. Olha, a quinta praga foi a peste que se abateu sobre os animais dos egípcios. Todos eles morreram. Mas os animais do povo de Deus não morreram. Mas Deus enviava as pragas para o povo do Egito. Mas Deus protegia o povo de Israel. Nenhuma praga chegou até eles. Porém, como era de se esperar, o faraó não libertou o povo de Israel. Depois disso, o Senhor mandou que Moisés e Arão pegassem um pouco de cinza do forno e espalhassem pelo céu. Isso mesmo, na frente do rei. E assim todos ficaram com úlcera. Úlcera é uma doença muito grave que causa ferida na pele. Essa é a praga de número 6. E aqui, ó, são as feridas. Todas as pessoas do Egito ficaram com o corpo coberto de feridas. Ai, que triste, né, crianças? Fico imaginando como esse povo do Egito estava sofrendo com todas essas pragas. E nada do faraó libertar o povo de Deus. O tempo ia passando, e parecia que nada amolecia o coração de Faraó. Então, Deus enviou trovões e saraiva, ou seja, choveu pedras e muitos raios caíram do céu. Essa foi a praga de número 7. Choveu muita pedra. Vocês ficam com medo quando tem tempestade forte, dá aqueles trovões, aqueles raios, quando chove muito forte? Eu fico com medo. Agora imagina o povo de Israel, o povo do Egito, lá passando por essa tempestade toda, esse trovão, raio e ainda
caindo pedras, destruindo tudo ali. E se alguém pensa que esta praga terrível comoveu o faraó, está enganado. O Senhor ainda mandou muitos gafanhotos. Olha aqui, os gafanhotos atacando os egípcios. Muitos, mas eles eram muitos. Eles destruíram tudo, toda a plantação dos egípcios. A chuva de pedra já tinha destruído, né, um pouco da cidade. E o que sobrou terminou de ser destruída pelos gafanhotos, pois eles são bichinhos muito esfomeados, comeram toda a plantação dos egípcios. Então o Senhor disse a Moisés para estender a mão para o céu. Mais uma praga estava vindo, pois mesmo assim, mesmo com os gafanhotos, o faraó não amoleceu seu coração, continuou firme ali e não libertou o povo de Israel. Então Moisés estendeu a mão para o céu e houve 3 dias de trevas, uma escuridão total. Não dava para enxergar nada. Você colocasse a mão assim, na sua frente, você não conseguia enxergar, de tão escuro que ficou. Essa é a praga de número 9. Outra praga terrível também. E ali onde o povo de Israel estava, na cidade de Gósen, eles haviam luz. Os gafanhotos não chegaram ali, a chuva não atingiu eles. Deus continuou protegendo o povo de Israel. Deus é maravilhoso e Ele ama e cuida do seu povo. No entanto, ainda estava por vir a 10ª praga, que seria a pior de todas. Os filhos mais velhos dos egípcios seriam duramente atingidos caso os israelitas não fossem libertados. O Egito sofreu com as terríveis pragas, porque o faraó não obedeceu à ordem de Deus de libertar os israelitas para o adorarem no deserto. Acham que dessa vez o faraó fez a vontade de Deus? Não. Então, na próxima aula, a tia Ju vai contar para vocês sobre a 10ª praga, a mais terrível de todas e mais triste também. Não percam, a história vai ficar cada vez mais interessante. Aqui, crianças, eu marquei uma curiosidade para falar para vocês. O termo faraó era o título dado ao rei do Egito e ele se dizia ser um deus. Os egípcios adoravam vários deuses. Para eles existia um deus das águas, os animais eram deuses. Para vocês terem uma ideia, eles achavam que a rã, aquela que invadiu o Egito ali, quando Deus mandou a praga das rãs, eles achavam que a rã era um deus, eles achavam que a vaca era uma deusa. Eles tinham um Deus para tudo quanto era coisa, Deus da sabedoria, e eles falavam que o sol era um Deus, tanto que o faraó se chamava de filho de Ra. O nome do Deus Sol deles era Amon-Ra. Então o faraó falava que ele era filho de Ra. Olha, crianças, se achava Deus. Ele achava que ele podia todas as coisas. Mas não foi isso que Deus provou, não é? Nosso Deus maravilhoso, o nosso Deus poderoso, Ele é único e nunca haverá um Deus como Ele, pois Ele é soberano. Faraó não obedeceu à ordem divina em libertar o povo de Israel e, por causa disso, terríveis pragas assolaram o Egito, causando muito sofrimento.
todo o poder pertence a Deus e a Ele devemos obedecer. Ele ama e protege aqueles que o temem. Faraó ele endureceu o seu coração, mas tudo isso já foi permitido por Deus, porque como ele não acreditava no Deus do povo de Israel, ele achava que nada de ruim iria acontecer com o povo dele. Mas Deus viu que Faraó tinha esse coração duro, propenso a rejeitar o Deus de Israel. Com a sua atitude, ele deu lugar para que Deus agisse. Faraó permitiu que Deus agisse, ele se comportando desse jeito, endurecendo o coração dele, ele permitiu que Deus agisse. E Deus mostrou todo o poder dele. Ele mostrou para os egípcios que não há outro Deus, que não existe o Deus do rio. Eles achavam que o rio Nilo era um Deus. Deus provou que não. E eles sofreram duramente. Então, crianças, eu espero vocês na próxima aula. A próxima aula será dada pela tia Ju. Não percam, tá bom? E eu fico esperando o áudio de vocês, tá? Dizendo o versículo para memorizar. Vamos ler mais uma vez? O versículo para memorizar está em Jó. Se você está com a sua Bíblia aberta, procure em Jó, capítulo 25, versículo 2. E diz assim: Deus é poderoso e deve ser temido. Agora, crianças, vamos cantar o nosso louvor. O nosso louvor é dos 3 palavrinhas. Se você conhece, canta junto com a tia, tá bom? No Egito escravo fui, sim, sim, ó Senhor. No Egito escravo fui, do vil Faraó. Triste, bem triste estava meu coração, chorava, liberta-me, Senhor. Triste, bem triste estava meu coração, chorava, liberta-me, Senhor. Moisés foi a Faraó, sim, sim, ó Senhor. Moisés foi a Faraó e lhe disse assim: deixa sair meu povo para prestar-me culto, assim Jesus, Senhor. Deixa sair meu povo para prestar-me culto, assim Jesus, Senhor. Faraó se endureceu, sim, sim, ó Senhor. Faraó se endureceu e não deixou ir. Deus enviou 10 pragas, desembanhou sua espada e assim nos libertou. Deus enviou 10 pragas, desembanhou sua espada e assim nos libertou. Livre, me deixaste livre. Me deixaste livre, livre, Senhor. Livre, me deixaste livre. Me deixaste livre, livre, Senhor. Livre agora então estou, sim, sim, ó Senhor. Livre agora então estou, tudo para ti. Quero prestar-te culto, quero cantar-te glória, glória a ti, Senhor. Quero prestar-te culto, quero cantar-te glória, glória a ti, Senhor. Glória, glória, aleluia, glória, aleluia 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 a ti, Senhor.
Parabéns para vocês que lembraram da letra. Então, crianças, eu espero que vocês tenham aprendido com a palavra de hoje que Deus, Ele tem todo o poder e todo o domínio pertencem a Ele, tá bom? Vamos fazer a nossa oração para encerrarmos a nossa aula. Agora você vai abaixar a sua cabeça e fechar os seus olhos, tá bom? Senhor Jesus, obrigada por esta aula de hoje. Obrigada, Senhor, por cada criança que assistiu a essa aula. Que o Senhor abençoe o nosso domingo, Pai. Abençoe a nossa semana. Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos dê sabedoria para que o nosso coração não se volte para as enganações deste mundo. Nos ajude, Senhor, a nunca endurecer o nosso coração contra Ti e contra os Teus caminhos. Abençoa, Pai, a vida de todas as crianças, aquelas que ainda não conhecem a Tua palavra, Pai. Que a Sua palavra possa chegar até a elas. Abençoa, Pai, aquelas crianças que estão internadas nos hospitais, que estão com graves problemas de saúde, que o Senhor possa levar a cura para elas, Pai. Eu te agradeço por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Espero que vocês tenham um domingo maravilhoso, uma semana abençoada e não percam a próxima aula, tá bom? Um grande beijo. Tchau. Até mais.